Um dos melhores espiões foi convocado para uma das missões mais importantes de todas, a Operação Strix, que tem como objetivo manter a paz do mundo, mas para isso ele precisa de uma família para conseguir se aproximar do seu alvo. Só que todo mundo tem uma parte de si que não pode mostrar para ninguém. Chega junto porque hoje vamos ver o resumo completo de Spy Family, parte 1 da primeira temporada. Antes de começar, já chega pesado no like para fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeo como esse. Feito isso, agora fica com o resumo completo do anime. Após a morte de um diplomata em um acidente de carro em Ostânia, um grupo de pessoas importantes se reúne para avaliar essa situação. Eles não acreditam que foi apenas um acidente comum, mas uma morte encomendada pelo partido de extrema-direita do leste. Isso leva as pessoas desse grupo a acreditarem que eles planejam uma guerra com Westlys. E para descobrir o plano inimigo, resolvem colocar em ação um de seus melhores espiões, o Twilight. Em um outro local, um homem entrega para o outro as provas de que o ministro das Relações Exteriores usa peruca. Essas provas serão usadas para forçar o ministro a renunciar. O homem vai embora com as fotos e em seguida ele reaparece pedindo para que lhe entregasse as provas. Então ele percebe que foi enganado. No carro, o homem tira sua máscara e coloca um óculos. Esse cara é o mestre do disfarce e um dos melhores espiões, o Twilight. Naquela mesma noite, Twilight está em um jantar com a sua namorada Karen. Ela está reclamando que seu pai estava emburrado por causa de umas fotos de peruca que haviam sido roubadas. Quando ela vê um cara fazendo um pedido de casamento, ela se pergunta se algum dia eles iriam se casar também. Ele a interrompe dizendo que era melhor terminar o namoro, já que o papo dela era uma chatice. Então ele se levanta para ir embora, enquanto Karen o chama de volta aos berros. Twilight sai se desculpando com Karen, dizendo que sua família não tem mais utilidade, e abandonando seu disfarce junto com as provas que o ministro usava peruca. Em uma estação de trem, Twilight se senta em um banco ao lado de um cara. No mesmo momento, eles trocam os jornais e o cara sai dando um miado. Ele entende o código secreto e começa a ler o jornal com as informações da sua próxima missão. A agência parabeniza o espião por mais uma missão concluída e explicam os detalhes da próxima missão. Ele precisa se aproximar do líder do partido da União Nacional, Donovan Desmond, que é uma ameaça para a paz entre o leste e o oeste. A missão é sondá-lo para descobrir qualquer atividade em comum, só que para isso ele precisa se casar e ter um filho. Como Donovan é um homem extremamente cauteloso e reservado, ele só aparece em público em reuniões sociais na escola particular de elite que seu filho estuda. Twilight precisa matricular seu filho nessa escola e se infiltrar nas reuniões, e ele só tem 7 dias para isso, o que deixa ele chocado, mas ele aceita a missão. Então ele vai a um orfanato onde as condições são extremamente precárias, e o responsável do local está visivelmente bêbado e pouco se importa com as crianças. Então Twilight pede uma criança que saiba ler e escrever, e o homem aponta para Anya, dizendo que ela era mais inteligente ali. Ele fala que ela era uma boa criança, mas a verdade é que ele acha a menina assustadora e quer se livrar dela logo. Twilight se questiona sobre a garota, só que a menina consegue chamar a atenção do espião resolvendo as respostas das palavras cruzadas com muita facilidade. Então ele decide levá-la. Na verdade, Anya é uma telepata que lê a mente de outras pessoas, e conseguiu responder com muita facilidade por estar lendo a mente dele. Chegando em casa, Anya liga a TV para assistir um desenho de espião e afirma que é seu programa predileto. Twilight precisa sair para forjar os documentos de identidade para ela, e a menina decide ir com ele achando que é uma aventura. No meio do caminho, Anya descobre que ela faz parte de uma missão secreta para salvar o mundo, daí começa a falar tudo o que ela gosta, para que ele pudesse conhecer ela melhor. Em um outro momento, Lloyd se questiona sobre a inteligência da menina, e se não seria melhor trocar de criança. Ela começa a chorar desesperada, pedindo para que não se livrasse dela. Então ele oferece amendoim para ela se acalmar, já que era uma das coisas que ela mais gostava. Já em casa, Lloyd começa a ler vários livros e estudar sobre criação de filhos, enquanto Anya dormia. No dia seguinte, Lloyd fala para Anya que vai sair, e ela tenta segui-lo a qualquer custo. Para mantê-la dentro de casa, ele coloca uma barricada na porta do apartamento. Totalmente entediada, Anya vai brincar com o equipamento de espionagem do Lloyd, e manda uma mensagem tirando com a cara do inimigo, que consegue interceptar a mensagem e encontrar a localização. Na volta para casa, Lloyd percebe que a barricada está diferente do que ele tinha deixado e fica alerta. Quando entra dentro de casa, ele é surpreendido, mas consegue vencer os inimigos e percebe que Anya foi sequestrada. No local do cativeiro, Edgar se pergunta se aquela garota é filha do Twilight, e decide usá-la como refém para que ele roube a peruca do ministro das Relações Exteriores. Alguns capangas retornam dizendo que tinham capturado o Twilight. Quando Edgar remove o saco da cabeça, percebe que era um de seus homens. Enquanto isso, Lloyd, usando um disfarce, foge com a Anya chorando. Ao conseguir sair do prédio, ele dá a ela uma nota e dizendo a Anya para correr até a polícia. Lloyd se acha um fracasso como espião por ter colocado uma criança em perigo. Então ele volta ao prédio e pega os capangas do Edgar um por um e aponta uma arma para a cabeça dele, perguntando como está a sua filha Karen, forçando o Edgar a se perguntar como ele sabia o nome dela. Então Lloyd explica que é um espião e sabe de tudo sobre ela com detalhes. Então manda deixá-los em paz para que Karen tenha uma vida normal. Lloyd encontra Anya esperando por ele e age como se não soubesse de nada.
e pergunta o que ela estava fazendo do lado de fora de casa. Anya então explica que estava brincando, mas queria ir para casa. Lloyd lembra que ela foi devolvida todas as vezes após a adoção, então ele concorda em voltar para casa e ir com ela. No dia do exame de admissão do colégio, Anya tenta ler a mente das outras crianças, mas todas elas estão apavoradas e ninguém sabe as respostas. Então ela lembra que estudou com Lloyd e começa a responder a prova. Quando Lloyd vê que Anya conseguiu passar no exame de admissão, fica extremamente feliz e acaba tendo todo o seu cansaço dos dias batendo de uma única vez. Em casa, Twilight recebe uma carta da escola, dizendo que a próxima fase é uma entrevista com a família completa e sem exceções. Precisando de uma esposa para a entrevista, Lloyd tenta vestir Frank de mulher, mas não gostou do resultado final. Na prefeitura de Berlim, algumas mulheres estavam reunidas fofocando. Quando elas veem a Yor, começam a tirar ela, dizendo que ficaria mais bonita se ela se arrumasse melhor, e que nunca viram uma mulher de 27 anos solteira. Então Camila fala que vai dar uma festa no fim de semana, e convida a Yor para vir com seu namorado. Mais tarde, Yor recebe a ligação de seu irmão preocupado e questionando se não está na hora dela se casar, já que ele seria promovido e não teria mais tempo para ficar com ela. Ele sugere apresentar algumas pessoas, mas a Yor fala que não, porque já ia em uma festa com seu namorado. Ele fica surpreso e falou que ia perguntar pro seu amigo que estaria lá que tipo de cara era o namorado dela. Então ela fica com medo de perder a confiança do irmão por ter mentido. O telefone volta a tocar e ela atende rapidamente falando que estava brincando achando que era o irmão na linha, mas era outra pessoa, dizendo que tinha um cliente para a Rosa Selvagem. Ela então segue para o local e os guardas tentam impedi-la. Yor diz que havia um traidor ali e puxa suas armas matando todos no andar. Yor é uma assassina de codinome Rosa Selvagem e sempre faz o trabalho sujo do seu empregador. Enquanto ela lava o sangue de suas coisas, percebe que tinha sujado o seu único vestido bom que tinha para ir à festa. Então ela começa a se lembrar de todas as ofensas que já recebeu das suas colegas de trabalho e diz que limpeza é a única coisa que sabe fazer enquanto olhava para os mortos. Frank dá ao Lloyd cópias de todos os arquivos de mulheres solteiras da região. Então ele questiona se haveria alguma mulher disposta a se casar em menos de 48 horas com um homem com filho e solteiro. Lloyd tentou achar uma espiã da agência, mas graças a uma caçada a espiões que aconteceu, a agência estava com poucos espiões disponíveis, o que forçava ele a trabalhar mais em outras missões. Então Lloyd leva Anya para o alfaiate fazer roupas novas. Enquanto ela tira as medidas, Yor passa por trás dele sem que ele percebesse, trazendo o vestido junto para consertar. Ele se lembra que Yor estava em uma das fichas de mulheres solteiras. Ela percebe que o Lloyd estava olhando para ela e pergunta por quê. Então ele fala que achou ela muito bonita. Ela fica totalmente vermelha, quase pedindo para sair com ele. Mas nesse momento Anya chega chamando seu pai. Vendo que ele tinha uma filha, ela acaba recuando e pensando que foi quase que ela deu em cima de um homem casado e que muitas mulheres já foram mortas por tentar roubar os seus maridos. Nesse momento, Anya estava ouvindo todos os pensamentos da Yor e descobre que ela é uma assassina e estava tentando dar em cima do Lloyd. Então Anya começa a falar que se sente tão sozinha porque não tinha uma mamãe, com o objetivo de juntar os dois. Ao saber que ele era solteiro, então ela convida para ir à festa como seu namorado e explica a situação. Lloyd concorda em ajudar. No entanto, ela precisaria fingir ser esposa dele numa entrevista na escola. Yor concorda e eles combinam de se encontrar. Enquanto faz compras, Twilight recebe instruções de forma secreta para sua outra missão. Ao decifrá-lo, descobre que é no mesmo dia do encontro com a Yor. No meio da missão, Lloyd e Frank conseguem recuperar peças roubadas pelos contrabandistas. Na van, Lloyd pega um anel e vai direto ao encontro com a Yor. Enquanto isso, a Yor estava esperando por Lloyd, mas como ele ainda não tinha vindo, ela decide ir à festa sozinha mesmo para manter um bom relacionamento com suas colegas de trabalho. Todas as mulheres começam a fofocar e falar mal da Yor que estava sozinha. O Dominique, amigo do irmão dela, lamenta que não pode conhecer o namorado dela naquele momento. Então Yor pede para que ele falasse que ela foi acompanhada, e Camila discorda, dizendo que vai falar pro irmão dela que ela foi sozinha. Yor estava sozinha na festa no meio de um monte de mulheres fofoqueiras e acompanhadas. Quando ela decide ir embora e se despede de todos, no mesmo momento Lloyd chega sangrando, pedindo desculpa a todos pelo atraso e que é marido da Yor. Nesse momento ele tinha se confundido e acabou trocando as missões. Ele deveria ser apenas o namorado e não o marido. Então, com calma, ele explica que teve um paciente com um episódio violento no seu trabalho como psiquiatra. Camila então fica surpresa por descobrir que Yor era casada com um cara tão bonitão e fica com raiva. Ela tenta queimar o filme da Yor, mas Lloyd dá a volta por cima defendendo a sua esposa. Os dois então vão embora e ele pede desculpas pra Yor pelo atraso e por ter falado que era marido dela sem querer. Então a van começa a ser perseguida e ele se liga que tinha rastreadores nas peças que ele havia resgatado mais cedo. Então eles saem da van e o Lloyd leva nocaute um dos inimigos. Então ele dá uma desculpa pra Yor falando que é um tratamento usado para recuperação desses pacientes que eram loucos. Então o inimigo ataca o Lloyd e ele consegue deter facilmente, mas um segundo estava prestes a acertá-lo. Então a Yor dá um chute nele com uma extrema força. Ela fica preocupada e pede desculpas por ajudar na recuperação sem ser uma especialista. Ele se levanta rindo
achando que aquilo realmente foi incrível, dizendo que ele saiu voando até bater na parede. Então eles são vistos pelos inimigos e partem em fuga. No meio do caminho, Yor diz que talvez aquela não seja a melhor hora, e então pede Lloyd em casamento. Ele fica em choque e acaba caindo no chão. Ela explica que seria um ótimo disfarce, pois todos suspeitavam dela por ser solteira. Lloyd, ainda surpreso, aceita o pedido e fala que eles vão à prefeitura imediatamente formalizar o casamento. Ele percebe que o anel que ele tinha pego na missão havia caído, então pega uma granada e joga em direção aos inimigos, ao mesmo tempo que usava a trava como um anel para pedir Yor em casamento. Depois que tudo foi acertado, Yor se muda para casa do Lloyd. Ele explica que dormirão em quartos diferentes e só vão dormir no mesmo quarto caso haja convidados. Anya mostra a casa para Yor e também o quarto onde ela vai ficar. Lloyd traz as coisas dela pro quarto e pergunta se gostou da decoração. Ele olha para uma foto de família dela e fala que adoraria conhecer o irmão dela quando passar essa entrevista. Yor fica preocupada porque não tem nenhuma roupa apropriada para ir à entrevista da escola, mas Lloyd diz que não tem problema, pois eles irão ao alfaiate. Anya, querendo ajudar na arrumação, vê que tem uma caixa fechada e tenta abrir, só que a Yor consegue impedi-la rapidamente, evitando que ela visse suas armas e venenos de assassino. Lloyd faz alguns petiscos para comer enquanto Yor prepara o café. Ela acaba gostando dos biscoitos e Anya fala que ajudou a fazer. Ao terminar, eles começam a praticar para a entrevista da escola Eden College. Lloyd explica que essa é uma renomada escola que avalia não só as crianças, como também a sua família, para saber suas posições sociais e nível cultural. Lloyd faz o papel de entrevistador e começa a fazer pergunta para as duas, que respondem de formas completamente inusitadas e bizarras. Em anos trabalhando como espião, já tendo visto de tudo, essa com certeza foi a missão mais difícil de todas. Então ele sente que passar na entrevista naquele momento seria impossível. Então ele sugere que eles saiam para aprender um pouco sobre como uma família de classe alta vive. Eles vão a uma ópera, mas depois de pouco tempo ele também desiste e vai para o próximo passeio, que é o Museu de Arte, onde a Anya começa a gritar sobre a pintura de uma mulher pelada, e a Yor fica fascinada com a pintura de uma guilhotina. Depois disso eles vão ao alfaiate mandar fazer roupas novas para Yor. Quando ela decide o que vai querer, vão direto pro fotógrafo fazer uma foto em família. Depois de voltar para casa, Lloyd decide refazer a entrevista. Ele pergunta para Anya como ela passa seus dias livres, e ela fala que vai em museus, óperas e etc. E em uma das perguntas ela fala uma besteira gigante que ele pede para esquecer isso. Nisso, Lloyd olha para sua família e sente que 1% dos preparativos já estão prontos. Chegando lá, Lloyd e Yor sentem que estão sendo observados pelos professores que estão de olho nas famílias. O exame já tinha começado no momento que eles pisaram ali, e estão sendo julgados com base na sua elegância. O inspetor do colégio está desapontado com os candidatos daquele ano, pois parecem que não têm a verdadeira elegância. Até ver a família Forger reverenciando a estátua de um maluco importante lá, deixando o inspetor completamente em choque. No caminho, Lloyd fala que ainda estão sendo observados e fala para se manter na linha. Yor diz que é estranho ser observada daquele jeito, e Anya fala que quer cutucar o nariz. Então eles veem um gordinho que fez a proeza de cair no esgoto. Achando que aquilo poderia ser um teste, eles decidem ajudar o garoto. O Lloyd, por algum motivo bizarro, ele enfia o pé no esgoto e tira o gordinho de lá, sendo que, vamos ser sinceros, não precisava ter enfiado o pé no esgoto. O inspetor sabia que era bom demais para ser verdade. Como ele sujou sua roupa, não poderia mais seguir no exame e pediu para que reprovasse os Forger imediatamente. Só que eles se anteciparam e trouxeram uma muda de roupa limpa, o que acabou deixando o inspetor em choque e maravilhado ao mesmo tempo. Só que alguns animais escaparam da fazenda por acidente e estavam invadindo a escola enlouquecidos. O inspetor tá desesperado porque lá embaixo tem pessoas extremamente importantes. Então o menino cai e Lloyd consegue salvá-lo. A Yor dá a Anya para que ele segurasse e vai pro palco os bichos. Ela identifica o líder dos animais e usa golpes de yoga para derrotar a vaca, deixando Anya e Lloyd sem reação, mas conseguindo controlar aquela situação. Isso deixa o inspetor alucinado de tanta elegância e fala que, por ter ajudado a afastar os animais, eles teriam o direito de se candidatar à escola. Só precisavam se arrumar antes, pois suas roupas estavam todas rasgadas. Só que o Lloyd fala que tá safe e não precisa, já que eles tinham preparado mais uma muda de roupa, deixando aquele inspetor completamente apavorado. Enquanto esperavam a vez para a entrevista, Lloyd ouvia por meio de uma escuta tudo o que estava acontecendo dentro da sala. E apesar de ser um espião por mais de uma década, frio e calculista, essa é a primeira vez que está nervoso e preocupado com o que pode acontecer. Quando chega a vez deles de serem entrevistados, um dos inspetores afirma que esse é o segundo casamento do Lloyd e pergunta como eles se conheceram. Como o colégio Eden preza valores familiares, Lloyd precisa ser preciso na sua resposta. Então ele fala a verdade, que conheceu a Yor na casa das primas. Não, zoeira. Que conheceu a Yor no alfaiate e ficou babando na mulher. E perceberam que enquanto mais conversavam, mais sentiam que eram almas gêmeas, deixando ela toda envergonhadinha. O inspetor que fez as perguntas fica feliz por ver uma família tão amorosa. Então o maluco do meio pergunta por que uma mina tão gata decide pegar um macho que já tem uma filha. Esse inspetor é filho do ex-diretor e parece ser todo mimadinho e filhinho de papai. Ele é extremamente arrogante, ganancioso e invejoso. A esposa dele tinha pedido divórcio há um tempo atrás e ainda perdeu a guarda da filha, ou seja, corno. Então são perguntados sobre o que eles acham da Anya com pontos fortes
fortes e fracos dela. Lloyd fala que ela é uma menina bastante curiosa e que se intromete onde não é chamada de vez em quando, o que poderia ser um ponto fraco, mas que era muito esperta e parece que ela sabia exatamente o que ele estava pensando, deixando a menina assustada nesse momento. Os inspetores perguntam pra Anya qual nota ela daria pra sua família, e ela dá uma nota de 1.000 milhões e faz uma declaração que deixa os dois tímidos. Só que o corno não se aguenta e pergunta qual mãe teria a maior nota, a antiga ou a nova. Se não respondesse, perderiam pontos. Só que essa pergunta faz a Anya chorar, falando uma mãe com muita tristeza. O corno sacana fala que entendeu que ela prefere a primeira mãe. A Yor vai consolar a menina já com seu instinto assassino ligado, e o corno não para, ele quer mais, e fica chamando a Yor de senhora segunda esposa. Lloyd está tentando manter a calma pelo bem da missão, já que ele é um espião frio e calculista, só que ele vai pro pau socar a cara daquele maluco. Antes que fizesse uma grande besteira, socou a mesa falando que havia um mosquito lá, e de fato havia. Então Lloyd chama sua família para ir embora e agradece pelo tempo deles, mas que não deixaria Anya estudar lá naquela escola, já que os docentes não levavam em consideração o sentimento das crianças. O corno todo soberbo fica falando uma pá de coisa, deixando o velho pistola, que deu um murrão na cara dele bem na elegância. Já em casa, tava todo mundo com um clima de velório por terem reprovado. Começaram a pensar que a família iria se desfazer depois disso, mas decidiram confiar na sorte, achando que tudo iria dar certo. No dia seguinte, o Colégio Eden vai divulgar a lista dos alunos aprovados. Enquanto isso, a família Forger está indo até a escola e parece que está tudo dando certo. Afinal, o bracelete da Yor quebrou, um gato preto passou por eles e a Anya pisou no cocô. Na agência, uma funcionária parece estar preocupada com a missão, mas o chefão fala que o Twilight é com certeza um dos melhores espiões da agência, e que em breve ele mandaria uma mensagem falando que a operação está sendo um sucesso. Nisso, os Forger estão em choque porque a Anya não estava na lista de aprovados do colégio. Eles estão desacreditados, e a Anya se culpando porque ela não passou porque pisou no cocô. Então o velho elegante chama a atenção dos Forgers e leva eles pro cantinho escuro, mostrando uma lista de espera altamente confidencial da escola com a fila de alunos aguardando uma vaga. A pontuação total da Anya deixou ela em primeiro lugar dessa lista. Yor pensa que todos os alunos aprovados podem se matricular e cogita a possibilidade de matar alguém para que Anya possa entrar, só que ela não mata pessoas inocentes e volta para a realidade. O inspetor fala que dificilmente fecha as turmas na primeira chamada e disse para que os Forgers estivessem preparados quando fossem chamados. 3 dias depois, a Anya está em casa fazendo um ritual de magia negra para ser aceita na escola. O telefone toca e Lloyd atende rapidamente. Ao desligar o telefone, ele tira um objeto estranho do bolso e fala que a Anya conseguiu entrar na escola. Logo em seguida, a campainha toca e era o Frank chegando para comemorar. Lloyd fica sem entender como ele sabe, mas nunca se deve duvidar do informante. Afinal, ele chegou com as pingas para fazer uma festa. Frank, já bêbado, começa a falar umas besteiras referente à missão secreta. Lloyd fica pistola, mas Anya está focada em comer e a Yor está travada na 51. Então Frank lança a braba falando que o Lloyd ia comprar qualquer coisa pra Anya pra comemorar. Ela diz que não precisa comprar nada, só queria fazer uma coisa, que era brincar de salve a Anya no castelo, só que não. Ela fica triste, mas o Frank consegue fazer ele aceitar. Lloyd avisa a agência que fazem os preparativos rapidamente para a brincadeira da Anya. Então eles se preparam para entrar no avião, enquanto a Yor continua travada na 51 e não larga a garrafa de jeito nenhum. No local, Anya fica triste por estar em um castelo tão grande sem inimigos. Então Lloyd é obrigado a emitir um chamado para a agência que classifica a missão como rank SS de importância. Nisso, vários agentes largam tudo o que estão fazendo para ir até o castelo fazer uma festinha. A missão desses agentes é atrapalhar ao máximo a vida do Twilight, enquanto ele tenta salvar a Anya do vilão do mal. No caminho, ele é obrigado a vestir a máscara da tiazinha e combater os vilões que não vão deixá-lo passar por lá. Chegando em mais um obstáculo, ele é obrigado a trocar tiro com os vilões e conseguir chegar no topo da torre. Lá no alto, o grande vilão dá fuga com a Anya, e ele usa o próprio cinto para fazer uma tirolesa para chegar do outro lado. Tão perto da Anya, ele precisa fazer uma atuação que deixa o Twilight envergonhado, e os outros agentes felizes por poder ver a interpretação dele. Só que não ia ser tão fácil assim, porque agora ele precisa enfrentar o boss final, a bruxa mais poderosa daquele local, que era a Yor Mamada. Como toda bruxa poderosa nas histórias lutam muito bem, ela começa a jantar o Lloyd na porrada, que fica com medo de morrer. Só que no chute mais poderoso que ela vai executar, o salto dela acaba quebrando e caindo no chão adormecida. Então Lloyd consegue salvá-la e tem uma baita comemoração no final. Nos dias seguintes, a família toda vai ao alfaiate, tirar as medidas da Anya para fazer a confecção do seu uniforme escolar. A dona de lá fica feliz que a Yor meteu o casamento e que agora a filhinha dela está indo pro colégio Eden, e pergunta se o Lloyd também estudou lá. Ele fala que não, pois estudou em uma escolinha do interior. Então, para tranquilizar a família, principalmente a Anya, ela fala que existe uma muralha entre as crianças com pais que estudaram lá e os que não estudaram no Eden, e que isso é motivo de discriminação e bullying entre os alunos. Ela também ouviu falar que o caso de sequestro de crianças que não dormem na escola está aumentando demais. 5 dias depois, Lloyd recebe uma ligação e o uniforme da Anya já está pronto. No entanto, Lloyd precisa sair em uma missão secreta e pede para Yor ir buscar as roupas com a Anya. Chegando na agência, ele tromba a supervisora, que dá um esporro nele por causa das despesas que tiveram
tiveram com aquela brincadeirinha do castelo. Então ele dá mais algumas faturas pra ela, afirmando que escola é caro. A supervisora passa os detalhes da segunda fase da Operação Strix. Basicamente, a Anya precisa se tornar uma aluna de destaque recebendo 8 estrelinhas, que são dadas apenas aos alunos com excelentes notas ou contribuições à sociedade. Enquanto isso, a Yor e a Anya foram buscar os uniformes no alfaiate, e ao experimentar a roupa nova, Anya começa a se achar toda fofa. Então elas dão uma passada no mercado para fazer aquela comprinha pro jantar. Um pessoal do mal percebe que a Anya está usando o uniforme do Eden e acreditam que a Yor seja a empregada da família. Ao terminar as compras, Yor está pagando as compras e Anya diz que vai esperar lá fora. Saindo do mercado, Anya é capturada por aqueles homens, que planejam trocá-la pelo dinheiro que a Yor tem com ela, e vender seu uniforme, que é caro. Só que a Yor chega rapidamente, já nocauteando o maluco e dando um apavoro nos caras. Yor se acha um fracasso como mãe, já que deixou a Anya ser sequestrada e estragou os ingredientes que ela iria usar pra janta. Só que a Anya não liga pra isso. Gosta dela porque ela é forte e da hora e pede que ela a treine. Naquela mesma noite, Lloyd chega em casa e as duas estavam treinando artes marciais como preparação pra escola. Na cerimônia de boas-vindas do Colégio Eden, Lloyd se sente feliz por ter chegado tão longe. Mas a missão está longe de acabar, já que Anya precisa se tornar uma aluna de elite. O locutor começa a chamar as crianças para compor as casas que vão representar. É um bagulho tipo Harry Potter. E o Lloyd conseguiu mexer os pauzinhos para fazer com que a Anya e o filho do seu alvo, Desmond, ficassem juntos, para que ela se tornasse amiga dele e convidasse para ir em casa trazendo Lloyd junto. Anya é chamada, e ao se aproximar do filho do chefão do mal, Damien Desmond, começa a encará-lo e ouvir os seus pensamentos. Damien se liga que ela estava olhando para ele e pensa que ela percebeu o quão incrível ele é, e que acabou se apaixonando. Então ela se irrita e sai fora com nojo. Então o inspetor elegante começa a fazer uma apresentação da escola para os novos alunos, explicando o que são os discípulos imperiais e que precisaria ganhar 8 estrelinhas. Damien pergunta qual é a profissão do pai dela, e ela diz especialista em emoções, e que quer brincar na casa dele. Só que começam a zombar dela por isso, e ela pensa em usar o soco da destruição que treinou com a Yor, mas pensa melhor e usa um sorrisinho do deboche que deixa ele pistola. No meio do passeio, o Damien começa a provocar a Anya de todas as formas possíveis. Então ela olha pro professor pra ver se ele não tava olhando e mete a mão na cara dele. O inspetor vem até o local pra ver o que aconteceu, e a Beck defende sua amiga falando que eles estavam provocando ela o dia todo. Então ele vai conversar com o Lloyd e fala que Anya brigou com o filho do alvo, e que normalmente ela receberia 3 raios por desonra ao mérito, mas vai dar só uma porque ela salvou sua amiga. E nesse momento Lloyd estava com a alma fora do corpo, e conseguiram tirar uma maravilhosa foto pra escola. Como o plano A de tornar a Anya uma discípula imperial era mais difícil, já que ela precisaria estudar e ela é meio tapada quanto a isso, então ele elaborou o plano B, que falhou miseravelmente depois que a Anya deu um socão na cara do Damien. Na hora de mandar o café da manhã pra dentro, tá aquele climão alegre e descontraído de velório. A Anya tá chateada porque deitou o moleque na porrada, e a Yor tá mal porque se sente culpada por ensinar briga de rua pra menina. Lloyd fala que tá suave e é pra ela não socar mais ninguém, e pedir desculpas pro Damien quando chegasse na escola. Então eles se despedem da menina e vão trabalhar. Já na escola, Anya vê que a Beck chegou montada na nave e motorista particular. Ela fica chocada com a mina cheia dos dinheiro. Na caminhada até a sala de aula, as duas trombam os moleque e a Beck lança um que nojo toda debochada. Os moleque fica pistola com elas e começa a ter um bate-boca entre eles. Anya vai pedir desculpa pro Damien, só que a Beck interrompe e acaba desgraçando o pedido de desculpas. Nessa hora, o Lloyd fica maluco com a Beck e acha que ela tinha recebido ordens para atrapalhar na missão, já que a família dela e a do Damien são parceiros comerciais. Mas aí ele se liga que se pá, isso era impossível de acontecer. Na sala de aula, a Anya tinha virado assunto. Tava todo mundo falando que ela era a delinquente que comeu o Damien na porrada sem motivo. A Beck acha que todo mundo lá é superficial e espera ser uma ótima amiga da Anya. Nisso, o Damien não acreditava que tinha apanhado e se acha superior por ter nascido cheio de privilégios em uma família nobre. Então a aula de matemática começa e tá tão da hora que a Anya capota e fica desmaiada até o final. O professor olha pra ela e não consegue acreditar como ela tem coragem de dormir logo na primeira aula e sai com medo dela, achando que de fato ela é uma delinquente. No meio da aula de ciências, o Lloyd tá infiltrado na escola tentando passar a mensagem pra Anya sobre a importância de pedir desculpas. Quando ela vê o reflexo no chão com a mensagem, ela acha que é Deus falando com ela e fica apavorada. Na aula de idioma, todos os alunos estão acompanhando o texto na apostila, só que a dela parece que é a única diferente de todas as outras. No almoço, todo mundo está indo pro refeitório, e em todos os lugares que a Anya passa e até na comida dela está a mensagem de desculpas, pra lembrar ela do que precisa ser feito. O Damien chega no refeitório e a Beck começa a tirar com a cara dos moleques de novo.
O Lloyd pistola acha que a mina vai azedar a marmita e decide agir, conseguindo tirar ela do caminho. Na primeira oportunidade, Anya se levanta e vai se desculpar com o Damian. O plano dela era pedir desculpa e sair correndo. Quando ele fica na frente dela, sente uma sensação estranha no peito. Poderia ser infarto devido ao tabagismo e abuso de álcool, só que não. Ela começa a chorar e se desculpa por ter batido nele. Nessa hora, o coração dele bate mais forte e começa a voar pétalas da paixão. Só nisso já dá pra perceber que ele curte mulher agressiva que morde e assopra. Ele tá totalmente vermelho. Os amigos dele falam que ele estava parecendo um pimentão e o Damian se esquiva falando que tava pistola. Só que o humano é muito orgulhoso e não se rende ao pedido de desculpas dela. E também não admite que está com uma quedinha por ela. Então ele manda tudo a merda e vai de base. Nessa hora, Lloyd tava super feliz em saber que tinha tudo dado certo e que seu plano estava dando bom. Como era o fim do plano B, Lloyd precisava voltar as suas atenções para o plano A, fazendo a Anya ser mais inteligente e estudiosa. Enquanto ele explica a lição para Anya, ela estava com um princípio de AVC e fala que se não aprender o que estava ensinando, não poderia assistir o desenho depois. Para zerar a lição, ela decide ler os pensamentos do Lloyd para descobrir as respostas. Só que ele pensa em tanta coisa ao mesmo tempo que quase frita o cérebro dela. Como ela acha a lição difícil demais, ela taca a merda no ventilador, manda todo mundo se f*** e se tranca no quarto. Então ela se lembra que no dia da brincadeira no castelo, tinha feito uma promessa pro Lloyd de que ia mandar benzão na escola. Algumas horas depois, Lloyd acha melhor passar um pano e afrouxar um pouco as coisas. Então ele chama a Anya pra ver o desenho e depois pensar nos estudos. Como ela não respondeu, ele entrou no quarto e trombou com ela desmaiada em cima da lição. Ela tava estudando sozinha pra cumprir a promessa que tinha feito. No dia seguinte, o professor pede pra Anya responder um problema matemático. Ela tinha estudado e se levanta confiante, respondendo de primeira, deixando todos os alunos da classe em choque, porque ela estava totalmente errada. Na prefeitura, uns policiais pegaram um dos funcionários por suspeita de espionagem e estão levando ele para um interrogatório. Mas o maluco foi preso e as mulheres já estavam fofocando sobre o que mal tinha acabado de acontecer. A Camila chega no rolê e pergunta pra Yor por que ela não contou que tinha casado pro próprio irmão, e ela fica apavorada porque esqueceu de falar com ele pra dar uma desculpa. Enquanto isso, o mano tava sendo interrogado por um policial que tava fazendo um canavial de perguntas em sequência. Como ele não respondia as perguntas, ele tava sendo torturado. O irmão da Yor chega e fala pro seu superior que mandaram trocar de turno. Então ele toma a frente do interrogatório. Ele chega educado e fala que a irmã também trabalha na prefeitura e que hoje vai comemorar o casamento dela, por isso quer terminar aquela parada rapidinho. Então joga umas provas em cima da mesa e fala que se ele colaborar vai ser melhor. O mano abre o bico falando que era só um trabalho de entregar documento e receber o dinheiro. O Yuri então pergunta se ele conhece um tal de Twilight e conta uma história longa pra no final dizer que eles eram inimigos. O maluco fala que não, que só vendia os documentos pra fazer um dinheiro extra pra ir pra revoada, mesmo sendo casado. O Yuri fica pistola, falando que ele cometeu uma traição vendendo esses documentos, e que se o mano não gostava da própria família, pouco importa, porque o Yuri gostava da sua família e ia fazer de tudo pra proteger a irmã. A Yor chega em casa desesperada, falando que o irmão ia colar no barraco deles pra fazer uma visita. O Lloyd fala que tá safe, porque tinha preparado tudo o que um casal precisa. Copinho com escova de dente junto, foto de casal e roupas de cama super legais que todo mundo teria em casa. Os dois se olham depois de verem aquele edredom constrangedor e a Anya pergunta se eles estavam paquerando. Uns minutos depois, a Anya está morrendo de sono e capota no colo do Lloyd. Em seguida, o Yuri finalmente chega e é recebido com muita alegria. Lloyd quer saber se ele é um potencial risco para sua família e sua missão. O Yuri quer saber que tipo de homem ele é, já que ele colocou na cabeça que o Lloyd era o vilão maligno. O Yuri fala que não aceita o casamento dela e pergunta por que escondeu por um ano e exige uma explicação. A Yor tinha falado pro Lloyd que tinha a desculpa perfeita pro seu irmão e nessa hora ele só podia confiar nela. Então ela fala que esqueceu, que tinha esquecido de contar sobre o casamento pra ele. O Lloyd tava sem reação, mas o Yuri aceitou a desculpa de boa. Então ele começa a servir a janta e deixa o Yuri bravo por interromper o momento que ele tinha com a irmã. Ele não queria comer a comida dele, mas pra Yor não ficar mal com ele, ele acaba fingindo. Só que ele adorou a comida, mas ainda acha que o Lloyd é um vilão. O Yuri entrega uma garrafa de vinho, querendo deixar o Lloyd bêbado, e assim conseguir expor toda a sua maldade de vilão do mal. Só que o Yuri começa a fazer um monte de perguntas, fazendo o Lloyd se sentir interrogado, e se liga que ele é da polícia secreta. Quando o Yuri pergunta como eles se chamam, e descobre que ele chama a Yor de Yor, fica indignado pelo atrevimento de ser tão casual, e pergunta pra Yor se ela o chama de Loi ou Lloydinho. Só que isso dá uma crise de ciúmes nele, que ele começa a zerar a garrafa de vinho e derruba o copo de água em cima da mesa. Então a Yor e o Lloyd vão limpar e acabam tocando as mãos, e ficam com vergonha. O Yuri se liga e questiona falando que quem tá casado há um ano não reagiria daquela forma envergonhada, e exige uma prova de que eles estão casados e pede um beijo. Como o Lloyd pensa mais rápido, chama a Yor pra cair de boca, e ela fica completamente em choque a cada centímetro que ele avança. A
A Yor percebe que não vai conseguir fazer isso sóbria, então pega a garrafa de vinho na mesa e com apenas um gole ela tá completamente bêbada. O Lloyd cochicha pra ela, falando que se ela não quiser fazer isso, não precisa. Só que ela não quer nem saber e vai pro X1 com ele. O Yuri fica pistola que estão cochichando e exige provas de verdade. A Yor taca um garfo que finca na parede e fala pra ele calar a boca, porque chegou a hora dela mostrar todo o amor que eles têm, e vai beijar o Lloyd. Olhando ela se aproximando tanto do Lloyd, fica com uma crise de ciúmes e sai correndo pra impedi-la. Só que ela tá com vergonha e sabia que não ia conseguir fazer isso, e lasca um tapa na cara do Lloyd, que desvia e acerta o irmão sem querer, jogando o guerreiro pro outro lado da casa. O Yuri entende a situação e vê que era verdade, pedindo desculpas por ter duvidado da Yor, e fala pro Lloyd que dessa vez ele poderia reivindicar os lábios da Yor. Só que ele levou outro tapa que arremessou ele longe, por ter deixado ela com vergonha. Ela, preocupada com o irmão, pergunta se quer que ela chame um táxi, mas ele fala que tava safe, tava de boa. Lloyd tenta ajudar o Yuri, só que ele sai de lá pistola com ele, decidido a provar que ele está tentando enganar a sua irmã. Na hora deles irem pra cama, decidem que é melhor irem dormir em quartos separados. A Yor já capotou, e o Lloyd tá lendo uma revistinha do desenho que a Anya gosta, e inveja os dois irmãos. No dia seguinte, Anya acorda e quando chega na sala, lê os pensamentos do Lloyd sobre o irmão da Yor, que era da polícia secreta, e fica indignada que ninguém chamou ela pra apresentar ao tio. No café da manhã, o Lloyd suspeita que a Yor também esteja envolvida com a polícia secreta e decide espioná-la. Na hora deles saírem, o Lloyd chama a Yor e fala que tem uma sujeira na gola dela, colocando uma escuta. Nessa hora, ela achou que ele ia dar um beijo nela de despedida, e acaba pensando no quase beijo que aconteceu no dia anterior. No trabalho, a Yor estava chorando por se sentir uma péssima esposa, e desabafa tudo com as suas amigas. Enquanto isso, o Lloyd estava ouvindo tudo o que elas estavam falando. O chefe delas chega, espantando a mulherada, e pede para que a Yor levasse uma carta até o correio. Nessa hora, ele decide agir para ter certeza sobre ela. Então o Lloyd e o Frank se disfarçam com uma skin de polícia secreta, e abordam a Yor no meio da rua para fazer algumas perguntas. Falam que a carta que ela estava enviando era destinada para o oeste, e começam a interrogá-la com perguntas que forçam ela a falar do seu irmão. O Frank vai em direção a ela ameaçá-la, só que ele leva um pau, e ela diz que se envolver a família dela de forma injusta, iria descer o cacete, não importa quem seja. Então eles a libertam e concluem que ela não tem nada a ver com a polícia secreta, e nem sabe da verdadeira identidade do seu irmão. Mais tarde, a Yor e o Lloyd se trombam no caminho, e ele tira a escuta que tinha colocado mais cedo. Ela ainda tá chateada por ser uma péssima esposa, e o Lloyd faz um discurso de coach quântico que anima ela. No caminho de volta pra casa, o Lloyd tá arrependido por ter duvidado da Yor, e joga aquela escuta no lixo, falando pra eles irem comprar um bolo pra comemorar o casamento. Logo cedo, aquele velho já mete uma ginástica pela escola pra ficar com o cu perfeito. Depois já lança aquela ducha marota, se troca e coloca sua ayahuasca pra ferver. Todos os alunos que ficam no dormitório acordam e se reúnem numa sala. Damian tá olhando pra uma foto da turma que haviam tirado, e ele era o único que tava sozinho e com um machucado na cara. Seus amigos correm até ele com um álbum de fotos na mão, e mostram ao Damian uma foto de seu irmão mais velho, ficando maravilhados com as suas realizações e o fato de ter se tornado um discípulo imperial. O Damian tá meio chateado, e seus amigos, sem perceber isso, falam que com certeza ele se tornaria um discípulo imperial ainda mais rápido que seu irmão, e seria o primeiro da escola a ganhar uma estrela nessa idade. O Dentuço fala que as provas vão demorar pra começar, e que a primeira oportunidade do Damian seria na educação física, em um torneio de queimada entre as turmas. O Cabeçudo fala que ouviu dizer que quem receber o MVP da partida ganharia uma estrela. O velho tá metendo uma leitura e feliz porque o dia tá extremamente elegante na escola, mas é alegremente saudado com uma treta entre a Anya, a Beck e o Damian e seus amigos, deixando ele extremamente orgulhoso. Anya volta pra casa depois da escola pra contar uma fita louca pro Lloyd. Um boato que ouviu da Beck de que existe uma chance de ganhar uma estrela pro melhor jogador em quadra no torneio de queimada. Lloyd acha que é história de pescador, mas a Yor está determinada em ajudar a Anya a pegar o MVP na queimada com movimentos letais. Então elas começam um treino pesado pra preparar o corpo e a mente da menina. No dia do jogo, a Anya está determinada a conseguir conquistar a estrela pra ajudar na missão do Lloyd. Só que os moleques chegam e começam a tirar com elas. O Damian tá xingando em pensamentos a Anya, e está determinado a conseguir a estrela, para que o pai pudesse finalmente dar atenção pra ele. O velho está substituindo um outro professor que pegou Covid e fala que vai começar o torneio interclasse de queimada. Damian lança a primeira bola do jogo, mirando o Bill Watkins, que é filho do Major e é extremamente musculoso por uma criança. Ele pega a bola facilmente e joga de volta, eliminando 4 crianças numa paulada só. O mano gigante tá confiante na vitória e pensa em toda a sua preparação pro jogo até ali, lembrando das palavras motivadoras do seu pai. A Beck tenta acertar ele, só que ele só pega a bola e joga de volta nela pra eliminá-la. Então o Damian se lembra de todo o seu treino duro, inclusive ele também treinou em Namekusei, igual o Goku quando derrotou o Freeza. Se liga no cenário dos dois, é o mesmo planeta. Então o Damian e seus amigos fazem todos os tipos de movimentos bastante heterossexuais pra vencer a partida, mas o filho do Major tava eliminando todo mundo. Então ele decide eliminar a Anya, que conseguiu ler os seus pensamentos, e desviar de todas as bolas, deixando o filho do Major em choque. E o Damian até acha que ela mandou super bem. Em um certo momento, pra desviar da bola, Anya acaba tropeçando e a bola vai direto na mão do filho do Major, que recupera a bola e manda de volta gritando morra. O Damian culpa ela,
ela, mas ele acaba entrando na frente da bola pra tentar defender, mas acaba sendo eliminado. Ela fica sem entender nada, mas está determinada a vencer e conquistar uma estrela. Com a bola na mão, Anya se lembra da sua última lição, onde a Yor ensinou a técnica letal e matadora para arremessar a bola. Então ela se prepara e arremessa a bola com tudo, acertando no chão e sendo eliminada em seguida. Então toda a classe do Bill está feliz porque ele iria ganhar uma estrela. Só que o velho já lança que eles não dão estrelas para um jogo simples, e que ele poderia muito bem dar um raio por ele ter falado morra na hora do jogo. E ele fica impressionado por ver duas crianças que não se davam bem conseguirem trabalhar juntas, e que seriam dignos de estrelas. Então o Damian chega na Anya e começa uma treta pesada entre os dois, e o velho acaba mudando de ideia. Lloyd está analisando as notas da Anya nas provas, e vê que ela mandou mal em tudo o que era possível. Então ele a chama para estudar, só que ela não pode, pois estava super concentrada vendo seu desenho. Mas ela precisa estudar em prol do sucesso da missão, e acaba surtando porque quer continuar vendo o desenho. Eles começam a estudar e o Lloyd explica a matéria para ela, só que a Anya não consegue absorver nada. Ele acaba usando o desenho que ela gosta de ver como referência, mas nem assim ela consegue entender. O plano da Anya não é mandar bem nos estudos, e sim descobrir qual aluno que manda bem nas matérias para ler a mente deles e conseguir notas mais altas. O Lloyd está com pensamentos parecidos, mas acha arriscado trapacear nas provas e ela conseguir notas altas de repente. As pessoas poderiam suspeitar e até descobrir o plano, e esse pensamento deixou a Anya apavorada. Como forçar os estudos vai acabar desgastando demais a Anya, tirando toda a motivação dela, Lloyd acaba achando melhor encontrar novas formas de conseguir estrelas e pede para ela desenhar. Só que ela manda muito mal em artes, manda mal em música e também manda malzão em esportes. Mas não é só de talento individual que dá para se ganhar estrelas no Colégio Eden. O serviço comunitário no longo prazo também pode render algumas estrelinhas. A ideia do Lloyd é mostrar a importância do serviço comunitário para ensinar que é legal ajudar o próximo, mas nem nisso ela consegue mandar bem. Até ajudando, ela mais atrapalha do que qualquer outra coisa, conseguindo ser expulsa do serviço comunitário. Ela sai de lá super chateada, mas o Lloyd fala que todo mundo fracassa. Nessa hora, um garoto com a perna quebrada tava passando por ela preocupado como seria a fisioterapia. Ele chega na piscina com a sua instrutora e ela fala que vai meter aquele biquíni cavadinho e que era pra ele se trocar também, mas ele vai medir a temperatura da água pra ver se tava gelado, e acaba caindo sem querer. Anya ouve os pensamentos do garoto que tava se afogando e fica em choque. Pra que o Lloyd não percebesse nada, ela fala que vai treinar natação na piscina e iria ganhar muitas estrelinhas, e sai no pinote pra salvar o moleque. Chegando na piscina, ela vê algumas bolhas saindo de uma parte, e percebe que é lá que o menino estava. Então ela pula em direção a ele e não consegue ajudar. O Lloyd, na mesma hora, puxa os dois da piscina, salvando o garoto e a Anya, e fica extremamente orgulhoso com ela por ter feito a diferença no dia e ter salvado o menino. Graças a esse resgate, a Anya consegue ganhar uma estrela na escola, sendo a primeira em seu ano. Quando ela chega na escola, tava pique celebridade, todo mundo em choque falando da estrelinha que ela tinha ganhado, e que se pá era um novo recorde. A Beck encosta no rolê e manda um salve pra Anya, e ela lança que agora o nome dela não é mais Anya, é Anya Estelar. A Beck fala firmão e elas seguem na caminhada. Ela diz pra Anya que muita gente admirava ela agora, e que se pá ela conseguiria meter até 1000 amigos. Então pensa que dessa vez, o Damian vai admirar ela só por ter ganhado a estrelinha, e vai chamar ela pra chegar no barraco dele, só que não. Ele só falou pra ela não ficar se achando tanto. Quando ela chega na sala de aula, todos os alunos estão de buchicho falando mal da Anya, achando que ela trapaceou jogando o moleque na água, e até que pagou um suborno pra escola pra liberar uma estrelinha pra ela. Só que o Damian já mete a mala e lança que eles não estão numa escolinha de terceira categoria que entregaria estrelas por engano, ou que cairia numa mentira, quebrando as pernas de todo mundo que tava ali. Ele fica pistolaço porque ela ganhou uma estrelinha de forma honesta, o que é pior, saindo na frente dele. Na hora de bater um rango, a Beck pergunta pra Anya o que ela vai ter de recompensa, só que a Anya nem tinha pensado nisso. Então as duas pensam nas possibilidades e chegam à conclusão que um cachorro seria da hora. Chegando em casa, ela pede um cachorro pro Lloyd, e ele acha interessante a ideia. Um cão forte e bem treinado pode servir como segurança extra pra casa, mas a Yor pensa que cachorros podem ser violentos e está com medo que ele acabe dilacerando a Anya, deixando ela apavorada pedindo um cachorro fofo e fraquinho. Nos dias seguintes, Lloyd passa no boteco pra trocar sua Fanta retornável e pega uma nova missão com a senhora. Cumpre a missão com sucesso e reporta pra outro agente. Todos os dias estão sendo assim. Ele pega missões extras além da Operação Strix e acaba voltando tarde demais pra casa totalmente cansado. A Yor e a Anya terminam o café da manhã e começam a limpar a mesa. A Yor tá pistola porque não consegue tirar o cheiro de sangue do assassinato do dia anterior, e a Anya fica em choque. Lloyd finalmente chega em casa parecendo que tava bêbado, só que acaba ouvindo as vizinhas fofoqueiras, falando o que achavam do Lloyd voltando tarde pra casa. Elas achavam que ele tava indo pra revoada e metendo a gaiada na esposa. Ele fica pistola porque foi negligente na missão, e qualquer suspeita de pessoas próximas pode arriscar a paz do mundo. Então ele chega em casa e nem dá oi, e fala pra sua família de mentira que eles vão pro rolê no fim de semana. No dia do rolê, o Lloyd tá com as suas energias recuperadas. Quando eles saem de casa, trombam mais vizinhas fofoqueiras que falam que é uma raridade ver a família Forger junta. Mas a Anya faz a boa e fala que eles são uma família feliz e normal, e que estão indo dar um peão pra se divertir. Chegando no metrô, Lloyd percebe que tem um chamado e vai verificar o que é. A senhora fala que tem uma missão importante, e o Lloyd fala que tá suave. Só que a véia faz uma chantagem emocional e ele acaba pegando a missão, que era pro mesmo lugar que ele ia. No aquário, a Anya está
encantada com tantos peixes legais. E o Lloyd parecia estar com sintomas de dengue, pistola, porque não conseguiu dizer não e acabou aceitando a missão. Só que eles acabam encontrando seus vizinhos fofoqueiros no rolê e pra piorar, a Yor acaba convidando os vizinhos pra irem junto com eles, achando que dessa forma estava ajudando a mostrar que a família deles era realmente feliz. Então vão todos ver os pinguins no aquário. Lloyd tá procurando seu pinguim-alvo, mas não encontra nada de diferente. Só que a Anya percebe que tem um lá que parecia estar passando mal, então ele fala que tá com sede e sai vazado. A forma mais rápida dele recuperar o objeto da missão que o pinguim tinha comido era se disfarçando de funcionário. O senpai do novato fala que vai ensinar ele a como alimentar os pinguins da forma correta, e pergunta se ele já decorou o nome dos pinguins, ficando bravo depois que o Twilight falou que só tinha dado uma bisoiada. O Twilight finalmente avistou seu alvo, só que tinha um monte de pinguim morto de fome que não iam deixar ele passar lá antes de comer. Então ele toma as honras e começa a alimentar os pinguins com a mesma habilidade de um profissional, o que deixa até os profissionais em choque. O Twilight finalmente chega no pinguim-alvo e fala que aquele ali parecia estar zoado, e ia levar ele pro médico. Quando ele abre a boca do bicho, percebe que de fato tinha alguma coisa lá dentro, e um dos pés tinha uma marcação. Um cara chega perguntando o que o novato estava fazendo e que cuidaria daquele pinguim, já que ele era o responsável e especialista em animais marinhos do local. Aí o mano mete a carteirada, só que o Lloyd vê que era falso, deixando o mano apavorado e metendo fuga do rolê. A Anya estava vendo tudo escondida e decide ajudar, se agarrando na roupa do maluco e falando pra mãe que aquele mano tava metendo sequestro. A Yor só chega calmamente e dá uma bica no cidadão, grudando ele no teto. No final, a missão foi um sucesso, e os vizinhos estão falando que o Lloyd não volta nunca, e que pode ser uma puladinha de cerca essa parada. Só que ele chega com uma pelúcia de pinguim gigante e fala que conseguiu num prêmio. As mulheres ficam impressionadas e falam que de fato ele é da hora. E finalmente ele conseguiu criar uma nova impressão nela sobre sua família. Em casa, Anya brinca com seus bonecos de espionagem e apresenta ao novo recruta as missões e os lugares secretos da casa. Na hora de invadir os quartos mais secretos de todos, o Lloyd consegue impedir ela rapidamente, dando uma bronca pesada. Anya começa a chorar e fala que odeia os dois e que vai fugir de casa. Só que pra contornar a situação, o Lloyd pega a pelúcia e faz uma vozinha pra Anya voltar pra missão. Ela para de chorar, só que ele sai numa missão na rua, deixando o Lloyd totalmente sossegado, que não tava chamando a atenção de ninguém fazendo isso. E foi desse jeito que acabou a primeira parte da primeira temporada de Spy Family. E se você quer mais, já larga aquele like brabo pra fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Espero que tenha gostado e a gente se tromba na próxima. Falou!